Ótima noite para você a partir de agora, o seu programa Tô Ligado. E a gente começa falando sobre as repercussões do 7 de setembro e falando sobre o que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, o Luiz Fux, reagiu nessa quarta-feira aos atos antidemocráticos realizados ontem, as falas do então presidente Jair Messias Bolsonaro durante as suas manifestações. De acordo com o magistrado, atender contra o cumprimento das leis e decisões judiciais configura crime de responsabilidade. Essa foi uma das falas aí do presidente do Supremo Tribunal Federal, fazendo jus aí ao que o presidente Jair Messias Bolsonaro falou ontem nas manifestações, tanto em Brasília como no estado de São Paulo. Agora, falando da Câmara de Vereadores de Cruz das Almas, durante o mês de setembro, todas as páginas oficiais da Câmara Municipal estará fazendo, incluindo também o site institucional, serão todas personalizadas em prol da campanha do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, ele foi criado no ano de 2015 pelo Centro de Valorização da Vida e também pelo Conselho Federal de Medicina e também pela Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que acontece no próximo dia 10 de setembro, é o dia onde todo mundo se envolve aí de forma mais ampla para trazer essa conscientização e a prevenção ao suicídio. Inclusive, falando sobre esse tema, hoje estaremos recebendo daqui a pouco aqui dentro do nosso programa a psicóloga. Ela estará falando sobre esse assunto, a psicóloga Dema vai estar falando sobre esse assunto aqui dentro do nosso programa e você não pode perder. Outra notícia que a gente traz para você é que a Prefeitura Municipal de Cruz das Almas oficiou na tarde de hoje, trouxe uma nota trazendo o esclarecimento do possível caso da falsa médica no centro de Covid que aconteceu em 2020. A Secretaria Municipal de Saúde, em nota, divulgou que após uma investigação interna minuciosa sobre a denúncia de uma suposta falsa médica a atuar no centro da Covid-19 no município, encontrou outro caso que acontece desde o ano de 2000. De acordo com a Secretaria, foram encontrados prontuários e evoluções realizadas com carimbos de uma suposta médica por nome Naradajne Barbosa Novaes, do CREMEB 23.333, da cidade de Petrolina. E a mesma foi, segundo a informação da Ascom de Cruz das Almas, a mesma havia
quando foi entrando em contato com a mesma, com a médica, ela disse que nunca esteve em Cruz das Almas e nunca trabalhou em momento algum no município dessa cidade. Então, no município de Cruz das Almas. Tá aí a questão da CPI, que traz a suposta falsa médica, a Alane, né? Alana, a médica que nunca esteve também no município, e agora aparece a Prefeitura Municipal de Cruz das Almas emitindo uma nota informando que esteve aqui no município de Cruz das Almas uma médica na gestão passada. Vamos deixar que o poder público, né, o Ministério Público se manifeste perante essa situação. Eu vou ao nosso apoio e volto trazendo já para você daqui a pouquinho, dentro do nosso programa, a entrevista com a psicóloga falando tudo e muito mais sobre o Setembro Amarelo. Fica com a gente aí. Acompanhe nas redes sociais as sessões da Câmara, um espaço democrático onde a cidadania é construída com participação e envolvimento nas grandes questões que ajudam a construir a nossa cidade. Siga a Câmara no Facebook, Instagram e YouTube. O seu, o meu, o nosso espaço para acompanhar as ações do Legislativo. Câmara de Vereadores de Cruz das Almas, a Casa do Povo. Começaram as promoções de volta às aulas aqui na Código Kid. Aproveite os descontos imperdíveis para construir um futuro brilhante para o seu filho. Os cursos foram pensados para preparar crianças, adolescentes e jovens para os desafios do futuro. Os cursos são robótica, youtuber, linguagem de programação, desenvolvimento de games e muito mais. Além dos cursos presenciais, na Código Kid, os alunos têm a possibilidade de fazer os módulos online na segurança e conforto da sua casa. Lembrando que estamos respeitando todas as medidas impostas pelo governo de distanciamento social e de higienização. Corra! Participe e aproveite nossos descontos! E agora a gente traz para você aqui dentro do nosso programa uma bela entrevista com Emademe Oliveira Moura. Emademe Oliveira Moura, que é psicóloga e atende no consultório Imite aqui em Cruz das Almas, na rua Desidério Brandão, aqui na cidade de Cruz das Almas. E você vai conferir essa entrevista falando sobre o Setembro Amarelo e a prevenção do suicídio. Confira aí. É o seu programa Tô Ligado e nós estamos hoje aqui para falar com a psicóloga Emademe sobre um assunto que tem trazido até um certo tabu no meio da sociedade. E nós estamos no mês de setembro, onde é feita uma campanha de prevenção com o Setembro Amarelo e nada mais, nada menos do que conversar com essa pessoa tão importante e tão competente na área que ela executa. Muito boa tarde para você. Um prazer ter você aqui dentro do nosso programa. Obrigada, André. É importante, sim, né, falarmos sobre esse assunto, porque existe ainda muitos mitos e tabus ao discutir a questão do suicídio. A gente começa o nosso bate-papo falando a respeito desse Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? Na verdade, é assim, André, o suicídio ele sempre existiu, né, desde os tempos remotos. E pensar que nos Estados Unidos, um jovem que tinha 17 anos, cheio de energia, querendo curtir a vida, embora tendo transtorno mental, ele tinha muitas habilidades. E aí o que foi que ele fez? Ele restaurou um automóvel Mustang que ele tinha e pintou ele de amarelo. E pouco tempo depois as pessoas não percebiam que ele tinha um grande sofrimento mental. Então, em setembro, né, por volta do ano de 1994, ele se suicidou. E isso chamou a atenção daquela comunidade. E durante seu velório foi interessante, porque outros jovens distribuíam mensagens falando: se você precisar, busque ajuda. E isso teve uma propagação muito grande. E pensando aqui no Brasil, por exemplo,
se intensificou mais esse cuidado por volta de 2011, quando o SUS incorporou a Lei 3.088, que é da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. E, com isso, buscar mais uma atividade mais preventiva dentro da atenção primária. Quais são os sinais de alerta com comportamento suicida? Tem os sinais. A pessoa que está passando por algum problema, ele dá alguns sinais, ele dá alguns toques. Como conseguir identificar esses sinais? É interessante essa pergunta sua, porque quem está na convivência dessas pessoas precisa observar essas mudanças. Geralmente, mudanças no comportamento. Essas pessoas perdem o interesse pela vida, perdem o interesse em conversar. E dentro da própria relação familiar, esses sinais vão aparecendo. Na escola também é interessante, porque na escola também os jovens dão sinais. A questão da automutilação, por exemplo, não quer dizer que é um índice que encaminhará para um suicídio, não. A automutilação é uma coisa, a tentativa de suicídio é outra e o suicídio dentro dessa tentativa. Então, eles se diferenciam. Mas aparecem os sinais. Quando os jovens, principalmente em casa, começam a se isolar, se fecham para o diálogo. O que é que está acontecendo? Então, precisa ter esse olhar, tanto da família, como do ambiente social, como da escola, principalmente. Agora, você colocou com relação à família. É que, na verdade, deveria estar dando e deve estar dando sempre esse apoio, né, a esses sinais. Agora, dentro da sua experiência, sua vasta experiência nesse assunto e entre outros, como psicóloga, tem tido esse apoio? Isso sempre acontece no meio da família ou alguém acaba dizendo, não, é um probleminha, ele está com algum problema, não tem nada a ver com isso? Há essas informações assim de que a pessoa acaba ficando de lado? A gente tem que atribuir isso, André, às vezes, à ignorância, por desconhecer o tema. Ou achar do tipo, isso não vai acontecer na minha casa, isso só acontece na casa do vizinho. Então, existem esses momentos de alerta. Então, é preciso ver esses sinais, serem identificados ali, e acreditar que, às vezes, a reclusa daquele é um momento de se pensar sobre isso. E a família, ela é responsável também nesse momento, porque, às vezes, diz, não, vai passar. Não, é um momento só. Não, fulano está ali na cama, não quer levantar, é porque quer. Então, precisa perceber mais fulano de perto. Porque a Organização Mundial de Saúde mesmo traz que 35% é causado pela depressão. Então, o suicídio está atrelado a 35% da depressão. Isso quer dizer que a depressão pode levar ao suicídio se não for tratada antes. Agora, com relação a muitas pessoas acabam dizendo, procure Deus, é problema de fé e tal. Pela sua experiência, há essa intervenção também no sentido de falta de fé, independente da religião, as pessoas acabam dizendo, fulano está tentando isso porque está sem Deus, está sem fé. Isso seria um escape? É muito comum as pessoas julgarem isso. Mas, se fosse assim, não haveria um alto índice de suicídio entre pessoas dentro das religiões. Os evangélicos mesmo, há um alto índice de suicídio entre os evangélicos, entre os católicos, e um menor índice, por exemplo, entre judeus, entre espíritas. Mas se fosse a falta de Deus, será que essas pessoas se suicidariam? Então, o sofrimento mental é muito grande, e isso independe de você ter um apoio espiritual ou não. Tem um líder religioso muito interessante que uma vez perguntaram para ele por que ele fazia caridade, por que ele dava o pão ao invés de ensinar a pescar. E ele respondeu, tem pessoas que não têm força nenhuma, nem para segurar a vara. Então, imagine uma pessoa num estado de conflito emocional, né, diante de uma depressão, por exemplo. Imagine o sofrimento mental dessa pessoa para ela encontrar forças em um ser superior. Então, é muito difícil. Naquele momento ela não pensa em nada, ela só quer realmente encontrar um alívio para o seu sofrimento. Ela não pensa em morrer, ela não pensa na morte em si, ela quer acabar com o sofrimento. O suicídio é uma escolha consciente. Quando eu trouxe antes a questão da automutilação, a mutilação ela não ocorre de forma consciente, mas o suicídio sim. E aí a gente pensar que ela escolheu morrer pela morte, não, ela escolheu morrer pelo sofrimento, para se livrar dele. Agora, no meio dessa pandemia, já estamos quase há mais de 1 ano e meio vivendo essa pandemia. E eu acredito que
tem sido de forma muito grande a procura, né, para estar dialogando com as pessoas. Como é que vocês, na sua área, tem se adaptado a esse novo normal de muitas pessoas, como você colocou, depressivas, pedindo ajuda, clamando para desabafar com a outra? Como tem sido essa relação entre a sua profissão e os seus pacientes? É interessante, porque nesse momento de pandemia, até a Organização de Saúde traz que o índice estabilizou, né? Aqui no Brasil, então. Nós tínhamos aqui no Brasil cerca de mais de 13 mil mortes por ano. E isso estabilizar é ótimo. Mas esse apoio aqui continuou acontecendo. Acontece remotamente, né? Tem os atendimentos online e tem os atendimentos presenciais, obedecendo os protocolos, né, que o meu conselho advoga, e também os protocolos de saúde. Então, com todo cuidado, não parou esse apoio. E muito importante continuar. Com a pandemia, o que é que vai acontecer? Quando isso já está passando um pouco, as pessoas estão tentando voltar à normalidade, né? A vacina ainda não aconteceu para todos, está se caminhando. Então, pensar que muitos profissionais de saúde serão acometidos pelo transtorno de ansiedade, pela depressão. E esses profissionais serão os mais afetados. E requer também um apoio psicológico. E isso deve começar pensar assim, dentro de uma saúde pública, né, que se estende a todos, pensar através da atenção primária, atender esses profissionais. Às vezes a busca pela clínica particular se torna menor pelo poder aquisitivo dessas pessoas. Mas tem um sistema único de saúde que pode dar esse suporte, e é importante que tenha. Tanto para esses profissionais de saúde, como para os jovens, porque o índice de suicídio é muito alto, entre 15 e 29 anos. Entre homens e mulheres, idosos, e ele alcança mais pessoas solteiras, divorciadas, viúvos, e também por conta desse isolamento em que se vê. Agora a senhora tocou no assunto também sobre o índice de suicídio entre jovens, adolescentes e jovens, mas também tem uma estatística recente que fala sobre o aumento de suicídio entre homens, ou seja, 76% dos homens que rompem o seu relacionamento amoroso acabam praticando o suicídio. Isso mostra alguma fragilidade do lado masculino em lidar com essa separação, com esse distanciamento? Na verdade, André, assim, na questão do suicídio, tanto considerando homens, mulheres, jovens, idosos, não tem uma única causa, né? Ela é multifatorial. Os homens falam menos sobre o seu sofrimento. Então, isso contribui. As mulheres, elas falam mais sobre o que está sentindo. Agora, é interessante, porque os homens, eles buscam formas mais letais, né, de causar essa passagem ao ato. Então, eles buscam formas mais letais, como enforcamento, a arma de fogo. Então, sabe que não tem reversão. As mulheres tentam mais, com formas menos letais, no caso, medicamentos, por intoxicação, envenenamento, cortes, porque sabe que, de alguma forma, lá no seu inconsciente, vai ter uma reversão. Já as formas mais letais são mais difíceis, né? De você encontrar uma forma de reverter o processo. E os homens falam pouco. Então, é necessário falar mais sobre o seu sofrimento mental. Sair desse lugar machista que eu posso suportar a dor sozinho. Então, é um pedido de socorro. Estamos aqui Estamos dialogando aqui com a psicóloga, falando desse tema maravilhoso que a gente precisa discutir como sociedade civil organizada. Agora, doutora, eu gostaria que a senhora falasse para os nossos telespectadores como buscar essa ajuda. Talvez esteja alguém que esteja passando por algum tipo de sofrimento nessa área, já tentou de várias formas sair desse sofrimento, que é um sofrimento pessoal, mas que acaba atingindo a família inteira. O que fazer, de que maneira proceder quando isso estiver acontecendo? O primeiro passo é falar. A fala, ela tem esse lugar de cura. A fala é um pedido de socorro. Existem muitos mitos por trás da ideação suicida, por conta de considerar de que quem ameaça que vai morrer, não morre. Às vezes a pessoa deixa um relato
né? Se antecipa nisso, não. Quem escreve uma carta e deixou ali em cima da mesa para que eu visse, por exemplo, não tem a intenção de se matar. Isso é um mito. Tem sim. Isso é um pedido de socorro, é um SOS que ela encaminha. E aí, quando uma pessoa diz, eu não quero viver, e o outro não considera isso, é importante ouvir isso. Por quê? Porque é uma luz que se acende. E aí você começa a perceber, é um sinal de alerta. Quem tenta o suicídio uma vez, André, tenta mais de uma, entende? Até consumir o fato. E aí o que é que acontece? É necessário observar isso, porque há uma forma de reverter. O suicídio, ele é reversível. E aí é preciso que as pessoas falem, é preciso que busquem ajuda. O caminho mais próximo seria a saúde, o posto de saúde. Buscar esses locais onde realmente esse atendimento pode acontecer e essas pessoas de saúde darem o encaminhamento correto. Inclusive, André, né, tem as tentativas também, que são 10 a 20 vezes mais frequentes do que o próprio suicídio. Então, se pensar também sobre a questão das tentativas, porque através das tentativas são momentos em que familiares, amigos, escola podem perceber e evitar. Então, esse é o primeiro passo, é buscar ajuda. Não tem como. O caminho é esse. Os nossos agradecimentos a esse bate-papo descontraído, claro, expressivo, para você que está acompanhando o nosso programa Tô Ligado. Te agradecer de coração por nos ceder esse momento para dialogar com as pessoas, para ajudar também de uma certa forma. É o que o nosso programa, é a pauta do nosso programa, fazer essa ponte, ficar mais perto, mais próxima dos nossos telespectadores. Fica aí nossos agradecimentos a você por essa brilhante explanação dentro de um tema um pouco difícil de ser compreendido, de muitas interpretações, mas com certeza trouxe jogou uma luz nesse assunto de hoje para todos nós, os nossos agradecimentos, e o microfone fica aberto para os seus agradecimentos e também para as suas considerações finais. Muito obrigada também, André, pela essa oportunidade, por ter buscado esse espaço para diálogo. É importante as pessoas falarem e nós abraçamos a causa e abraçamos a causa também junto com vocês. Eu quero aproveitar aqui, né, da audiência que tem o nosso programa para te pedir, né, para que você dissesse onde está o seu consultório e também onde as pessoas podem te encontrar, além do espaço físico, onde as pessoas podem também dialogar com você para conhecer um pouco mais do teu espaço. Muito obrigada. Então, a Clínica Em Mente, ela fica na Rua Desidério Brandão, número 45, e o nosso telefone para contato é o 75-98164-0772. E nós atendemos as mensagens que são enviadas, os pedidos, os apelos feitos ali. E quando não ocorre um atendimento presencial, nós fazemos online. Os nossos agradecimentos a você, Emademe, por essa brilhante entrevista para o nosso programa. Forte abraço. Agradecer a Emademe Oliveira Moura, né, por essa entrevista bacana, bem descontraída aqui com o nosso programa. Sei que ela deve estar nos acompanhando nesse momento. Aquele abraço, muito obrigado, gratidão aí. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão e foram também tocadas, impactadas aí por esse bate-papo. Agora, mudando de assunto, houve uma informação que mexeu com muitos internautas na quarta-feira, no dia de hoje, uma matéria publicada na Forbes sobre o cantor Thiaguinho, né? Thiaguinho, que recentemente se separou, está vivendo outro relacionamento, agora um relacionamento homoafetivo. Mas o diálogo dessa noite, a informação que percorre nos bastidores e também nas redes sociais, é que o pagodeiro apresentou-se aí como um dos grandes homens, né, sendo visto na revista Forbes com 2 bilhões de reais ano, né, um empresário. E, de acordo com essa publicação, o cantor chegou ao patamar de bilionário após se tornar gestor da sua própria carreira. Além de se tornar empresário, Thiaguinho criou sua própria gravadora e também editora Paz e Bem, que é responsável por tomar conta de suas canções, obras e composições. Tá aí, né? Thiaguinho apareceu aí na lista dos bilionários da revista
Forbes. Para aí, pegou muita gente de surpresa, né? Viu? Embora que o Rodriguinho é um cantor excepcional, um cantor de excelência, mas que também vem aí usando o meio artístico para promover outras pessoas e se tornou aí um dos grandes empresários e está na lista aí dos bilionários no mundo. Agora, falando de saúde, em mais um passo no desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19, a farmacêutica americana Novavax divulgou um início clínico, um estudo, né, para testar um imunizante combinando contra a gripe, influenza e o coronavírus. Ou seja, a pesquisa contará com 640 adultos saudáveis entre 50 e 70 anos que foram imunizados contra Covid ou infectados com o coronavírus nos últimos meses ou nas últimas semanas, 8 semanas. O levantamento aconteceu na Austrália. Então essa combinação aí, esse teste, mais uma da saúde aí, né, para facilitar. Logo, muito em breve, o cidadão ele vai estar tomando 2 vacinas em uma para se proteger contra o Covid e a outra também contra a gripe influenza. É o seu programa Tô Ligado, eu volto já trazendo tudo e muito mais sobre a recomendação do Ministério Público de Cruz das Almas a respeito do nepotismo aqui na cidade. Não sai daí não, eu volto já. Acompanhe nas redes sociais as sessões da Câmara, um espaço democrático onde a cidadania é construída com participação e envolvimento nas grandes questões que ajudam a construir a nossa cidade. Siga a Câmara no Facebook, Instagram e YouTube. O seu, o meu, o nosso espaço para acompanhar as ações do Legislativo. Câmara de Vereadores de Cruz das Almas, a Casa do Povo. O que mais me anima em vir para a escola todos os dias é saber que além do meu futuro, eu também construo amizades. E que além de aulas, os professores dão carinho e nos ensinam que na história da vida, a gente precisa escrever nossos sonhos, calcular nossas emoções, preservar as tradições e entender que é no futuro que viverão as próximas gerações. E é por elas que precisamos plantar uma semente de amor. E que os maiores valores não estão nos bolsos, mas no coração. Aqui, inovação e tecnologia se unem à diversão, nos proporcionando um ambiente interativo de aprendizagem, onde arte, cultura e educação se unem para oferecer um modelo ideal de escola. Na Escola Aquarela é assim, a gente vai para casa porque tem uma família lá, mas volta porque tem outra aqui. De volta com o seu programa Tô Ligado, a gente traz para você, lembrando que hoje já está acontecendo a sessão da Câmara Legislativa de Cruz das Almas e logo em seguida, ao término do programa, em seguida você também vai poderá acompanhar a transmissão da sessão da Câmara também por esse programa através da nossa plataforma. Agora, a gente precisa também falar de coisas boas antes de trazer a notícia, né, a informação sobre o que vem acontecendo dentro do município de Cruz das Almas. Um turista deixou para um carregador de um hotel onde passava as férias parte de sua herança. Essa história parece até ser filme, mas é realidade. Um turista britânico por nome Charles George Coulter deixou boa parte de sua herança para os funcionários do hotel na Turquia, onde ele costumava, né, sempre ir ao longo dos 31 anos, sempre que viajava, ele ia para esse hotel. O valor deixado pelo idoso não foi divulgado, mas segundo a informação, ele garantiu que é uma quantia suficiente para que
os funcionários, mas especificamente um rapaz que carregava, era o carregador do hotel, que fez uma amizade ampla com ele ao longo desses 31 anos. Ele disse à imprensa que a parte da fortuna que ele deixou para esse carregador, ele poderá viver o resto da vida dele sossegada, sem precisar trabalhar para ninguém. Olha que maravilha, hein? Que coisa boa, né? Que notícia boa, né? Ainda tem pessoas maravilhosas. Agora, falando de futebol, os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro permanecerão sem torcida, sem público nos estádios. Foi o que decidiu nesta quarta-feira a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, declarou aí, entre a CBF e os 19 clubes, exceto o Flamengo. O Esporte Clube, o Clube de Regatas Flamengo, queria que, sendo mandantes de alguns jogos, tivesse a torcida. Porém, os 19 clubes da federação foram contra e optaram por permanecer sem torcida nos estádios, sendo que o rubro-negro carioca entrará com ação conjunta para cortar e derrubar essa decisão. Viu? É complicado, porque nós estamos chegando já ao novo normal, algumas coisas já estão acontecendo. Eu não vejo o porquê de já liberar, né, o público. Se já se libera público em tantas outras coisas, se limite, certo? Mas que haja o público, né? E o Flamengo, ele queria ser detentor pelo menos dos jogos como mandante, mas até o momento essa decisão colocada pelo Clube de Regatas Flamengo foi declinada aí pela maioria dos clubes brasileiros. Agora, já falando de Cruz das Almas, a gente traz essa notícia. Essa notícia que repercute nos 4 cantos da cidade de Cruz das Almas, Bahia e Brasil. É a situação do Ministério Público, que oficiou o prefeito Edinaldo Ribeiro, do Partido Republicanos, e recomendou ao prefeito que anule no prazo de 15 dias as nomeações de todos os ocupantes dos cargos em comissão e funções de confiança ou contratados temporariamente, que sejam cônjuges, companheiros ou parentes por linha direta, colateral ou afinidade, até 3º grau de autoridade nomeante ou de outro servidor da mesma pessoa jurídica. A recomendação foi assinada eletronicamente pelo então promotor Dr. Adriano Marques nesta quarta-feira e teve como base a súmula vinculante número 13, que diz que considera nepotismo constitui modalidade de ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa por meio da nomeação de familiares por exercício de cargos públicos. E o Ministério Público requisitou ao município de Cruz das Almas que desse uma resposta no prazo de 15 dias para a retirada dos servidores comissionados contratados em linha direta ou com grau de parentesco direto com o prefeito Edinaldo Ribeiro. O que a gente tem percebido em toda a cidade, isso todo mundo sabe, não está nada escondido para ninguém. O prefeito, ele fez isso às claras para que todos pudessem ver. Dentre tantas as secretarias, 7 secretarias estão diretamente envolvidas e nas mãos de familiares do prefeito Edinaldo Ribeiro. E aí o Ministério Público, nesse momento, coloca uma nota, uma recomendação, para que o município de Cruz das Almas se manifeste, o prefeito se manifeste e retire essas pessoas. Agora, vale salientar que o Ministério Público, ele está recomendando. O Ministério Público não está mandando, ele não tem o poder, a autoridade, mas ele pode recomendar
junto ao Executivo, Legislativo e Judiciário para que possa fazer a remoção. Agora, se está de fato acontecendo, está e todo mundo está vendo. A cidade toda tem vivenciado isso aí ao longo desses 9 meses do mandato do então prefeito Edinaldo Ribeiro. E aí o Ministério Público agora acusa, né, e pede, né, dentro da performance da lei, a prática do nepotismo dentro do município de Cruz das Almas. Aí eu fico olhando, eu paro, faço a minha reflexão. Você aí que está acompanhando, você que vai também ver o vídeo, ver o programa depois, que eu sei que depois esse programa é muito bem acessado. Há tempos atrás, há anos atrás, há governos atrás, tinha parlamentar batendo de frente, inclusive criou até uma lei do nepotismo dentro do município de Cruz das Almas. E hoje, o mesmo que já não é mais legislador do município e ocupa outro cargo, já não fala mais no nepotismo dentro de Cruz das Almas, no que se refere ao que vem acontecendo atualmente em Cruz das Almas. Se o Ministério Público recomenda ao prefeito que anular quer dizer destituir, no prazo de 15 dias, as respectivas nomeações dos ocupantes de cargo comissionado ou funções de confianças ou contratados temporariamente ligados diretamente à família do prefeito Edinaldo Ribeiro. E aí eu fico pensando, aí eu questiono. O nosso prefeito Edinaldo Ribeiro, ele foi eleito, e muito bem eleito, né, na última eleição, 19 mil votos e um pouco mais, para governar para todos. E tem gente, prefeito, que lhe colocou aí e que está procurando uma portinha aí para entrar, para garantir o pão nosso de cada dia. Não tem vaga. Por que não tem vaga? Por que não pode dar emprego a outras pessoas? Porque tem familiares de até 3º grau diretamente envolvido em todos os setores do governo, aqui é trabalho do prefeito Edinaldo Ribeiro. Eu espero que o prefeito ele atenda a recomendação do Ministério Público estabelecido no dia de hoje pelo então promotor competente, Dr. Adriano Marques. É o desejo de Cruz das Almas que esse nepotismo seja destituído, desfeito dentro do município de Cruz das Almas. Não cabe mais isso dentro da nossa cidade. Nunca coube, nunca deu. E hoje também não dá. Chega! E as pessoas estão de olho em tudo isso que vem acontecendo. E aí o Ministério Público recomenda, porque, para você que está acompanhando a gente, isso fere, né? É baseado nos termos da súmula vinculante, que considera nepotismo modalidade de ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa por meio de nomeação de familiares para o exercício de cargos públicos. Aí eu pergunto, será que além da família do prefeito, não há outras pessoas que possam ocupar os respectivos cargos? Porque tá todo mundo vendo isso. Aonde você vai aqui na cidade de Cruz das Almas, em todos os setores, tem familiares do prefeito Edinaldo Ribeiro trabalhando na Prefeitura Municipal de Cruz das Almas. Eu espero que o nosso prefeito, nosso querido prefeito, meu amigo prefeito Edinaldo Ribeiro, possa, de fato, responder aí à recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia e ligado à cidade de Cruz das Almas.
a gente vai chegando ao final do nosso programa de hoje, agradecendo a você por essa audiência maravilhosa. A gente volta na próxima semana. E lembrando que a partir da próxima semana estaremos também em cadeia aí com a retransmissão do nosso programa com o canal TV Play. Vai estar também retransmitindo o nosso programa. Um abraço para você, uma ótima noite e a gente se encontra na próxima semana.